Bem, hoje eu quero conversar aqui um pouquinho com você sobre como que você pode estar melhor do que você imagina em relação aos seus estudos para concursos públicos e como que você pode fazer para melhorar os pontos que você acha que ainda precisa de algum reforço. Mas a gente vai conversar melhor sobre isso logo depois aqui da nossa vinhetinha. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Meu nome é Júnior, sou servidor do TRT da Primeira Região e junto com o Diego a gente criou aqui esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para tentar ajudar qualquer pessoa que queira conquistar, né, o sonho da aprovação em concursos públicos. E essa semana, né, eu e o Diego a gente recebeu muitas mensagens, especialmente lá nas redes sociais e tudo, e a gente conversou com muita gente. E e acabou me dando umas ideias aqui sobre uma conversa que a gente pode ter aqui nesse vídeo de hoje. Mas antes de a gente começar a nossa conversa, já vou te pedir aquele clássico, né? Para você se inscrever no canal, para você já deixar curtida aqui também e comentar nesse vídeo, porque o comentário ele ajuda a divulgar o vídeo para outros concurseiros que talvez também estejam precisando, né, dessa conversa aqui hoje. E em relação a isso da gente estar melhor do que a gente imagina, eu estava conversando com o Diego aqui, depois a gente respondeu algumas pessoas sobre como que a gente deu sorte, né, nos estudos para concurso por a gente conseguir ter estudado em grupo. E é o que a gente sempre fala aqui. Um dos nossos objetivos é tentar ser o grupo, o seu grupo de vocês, em relação aos estudos. Ser como se fosse uma espécie de companhia mesmo. Por quê? Porque que assim, a gente deu tanta sorte em relação ao nosso grupo de estudos. Muitas vezes, quando a gente está estudando, a gente não consegue enxergar as nossas próprias qualidades, especialmente quando a gente não tem uma base muito forte ali de ensino e tudo mais. Por exemplo, no meu caso mesmo, e no do Diego também, que eu sei, especialmente porque a gente estudou no mesmo colégio, né? A gente teve uma base de ensino muito fraca e a gente nunca foi acostumado a estudar de uma forma geral. Então a gente foi aquele aluno clássico de colégio que só estuda em véspera de prova, que colava pra caramba. Eu passei basicamente o meu ensino médio inteiro colando, então eu nunca fui uma pessoa que foi acostumada a estudar de fato. Então, quando a gente começa a estudar para concursos públicos, a nossa confiança ela não está muito em alta. A gente acaba tendendo a achar que aquilo não é para gente. Então, vamos supor que logo no início dos meus estudos, tinha uma menina lá que ficava na nossa sala, né, na Academia do Concurso, aqui no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro, um pouco mais antigo em concurso, talvez conheça esse curso. Ela era muito inteligente e ela sabia responder todas as perguntas dos professores e tal. Ela era gente fina, ela até deu algumas dicas pra gente ali na época e tal. Mas o X da questão é que eu achava que eu nunca ia chegar no nível dela. E os meus amigos, o Diego, o resto da galera, na verdade também. E tinha muita gente ali na sala que que estava muito à nossa frente. Era uma galera que já estava estudando há mais tempo. Isso, em alguma medida, acaba causando também algum tipo de pressão na gente, porque a gente sempre fica com aquela impressão de que a gente não vai conseguir chegar no nível daquelas pessoas. Mas beleza. Só que o que acontece? Quando você estuda em grupo, quando você tem um grupo saudável, né, você às vezes não consegue enxergar as suas próprias qualidades, mas as pessoas em volta, elas conseguem enxergar. Era uma coisa um pouco engraçada. Acho que o exemplo mais clássico disso era de uma das nossas colegas, a Luísa, que teve algum momento dos nossos estudos que ela claramente estava melhor do que todo o resto da galera. Assim, todo mundo em volta ali conseguia enxergar isso. Quem você acha que era a única pessoa que não conseguia enxergar isso de jeito nenhum? Era a própria Luísa. Então, assim, a gente via que ela acertava mais questão que todo mundo. Quando a gente conversava entre a gente ali sobre os tópicos das matérias, a gente via que ela sabia mais do que a gente, só que ainda assim ela ficava com uma impressão de que ela não sabia nada, de que ela não estava preparada, apesar de todo mundo ali do grupo, ela ser de fato a pessoa mais preparada. Então, quando a gente está estudando, a gente às vezes não tem noção do quanto que a gente já evoluiu. Como eu falei, eu nunca fui de estudar, então eu sempre fui aquela pessoa que no dia anterior parava para decorar tudo. Só que é aquela história que eu e o Diego a gente já contou diversas vezes aqui no canal, mas eu sempre acho legal de reforçar. A gente começou a estudar com 15 minutinhos. Então, assim, a gente conseguiu uma constância ali de estudos com 15 minutos diários.
é o que a gente fala, a gente tentava 30, era o ideal, que a gente queria, entre aspas ali, mas o que a gente conseguia de fato ali era uma média de 15. Mas a gente ter começado a estudar 15 minutos todo dia, pra gente já era um avanço, já era uma coisa que a gente nunca tinha feito antes na vida. Então, se você nunca fez uma coisa na sua vida inteira, porque você nunca conseguiu, e de repente você está conseguindo, aquilo ali já é uma vitória, já é uma coisa que você não conseguia fazer e que agora você consegue. E depois de um tempo a gente foi conseguindo aumentar esse tempo até a gente conseguir estudar diversas horas todos os dias ali. Enfim, mas o negócio é o seguinte, quando você está estudando, às vezes você não consegue visualizar as suas conquistas. Por exemplo, um dos motivos também de eu nunca ter conseguido estudar, eu sempre fui um cara nerd, assim, nerd no sentido de gostar de ler quadrinho, de assistir série, de ver desenho. Por exemplo, se você assistiu Lost, por exemplo, era daqueles caras lá que ficavam fazendo teorias também. Eu nunca tive autocontrole para esse tipo de coisa, então assim, se eu começo a assistir um desenho, seja um anime, seja uma série, se eu gosto daquilo ali, eu tendo, na verdade, a ficar maratonando aquilo. Eu não tenho autocontrole, eu não consigo parar. Então, às vezes, eu já varei ali a madrugada assistindo alguma coisa, assistindo seriado. Por exemplo, a última que eu assisti, assim, já tem algum tempinho já, mas foi Cobra Kai, por exemplo. Quando comecei a assistir, eu fiquei viciado naquilo e não conseguia parar, fiquei assistindo aquilo ali direto. Então, é uma coisa que é difícil para mim. Aí, assim, quando eu comecei a estudar para concurso, o que eu tive que fazer? Eu identifiquei que aquilo dali era um problema para mim, que se eu tinha série para assistir, se eu tinha desenho para assistir, eu não conseguia parar, então eu não estudava. Aí o que eu fui fazendo ali aos poucos? Eu primeiro peguei todas as séries e tudo que eu estava assistindo ali naquele momento da minha vida, eu botei em dia, assisti até onde eu não podia mais. Eu sabia que na minha cabeça eu pensei assim, não vou conseguir não assistir até onde tem mesmo, vou assistir. Só que naquela época ali ainda não tinha os streamings, né? Então eu tinha que talvez baixar alguma série, ou então dava um pouquinho mais de trabalho de eu conseguir. Então eu basicamente assisti, baixei até onde eu conseguia e não baixei mais. Eu falei, tá, a partir daqui não vou ver. E o que eu fiz? Essas séries que eu era viciado, eu parei de baixar e eu baixava às vezes um episódio a cada 2 semanas, sei lá. Eu nunca tivesse deixado de assistir, mas eu não baixava mais aquilo de forma completa. E o acesso para mim era difícil. É aquele conselho que a gente sempre dá aqui. Se alguma coisa te atrapalha, o que você faz? Você dificulta o acesso. Então eu já não deixava aquilo ali disponível para mim. E é aquilo que a gente fala, a gente gosta também de deixar sempre aquela distração, aquela recompensa no final dos estudos. E não foi nem que eu deixei de assistir seriados ou desenhos ou coisa do tipo, mas como eu me conheço, eu só coloquei para assistir desenhos e seriados que eu sabia que não tinham esse potencial de me viciar. Por exemplo, sei lá, se eu assisto um episódio de Friends ou de How I Met Your Mother, eu consigo, essas séries de comédia, essas mais bobinhas de 20 minutos, eu consigo assistir um episódio e parar. Então, outros desenhos que eu gostava de assistir também, eu escolhi esses desenhos que eu sabia que eu me distrair, que eu gostava, mas que eu ia conseguir parar também. O Diego até fez aqui um vídeo recente sobre os sacrifícios necessários, né, para passar em concurso público, um vídeo que tá bem legal, até recomendo que você assista depois também. Só que esse foi um sacrifício que eu tive que fazer. Eu não podia estar toda hora assistindo séries e desenhos que eram talvez os meus preferidos ali, que eu ia ter que ficar que eu ia acabar varando madrugada, ou virando noite, ou então substituindo pelos meus estudos. E eu ter conseguido fazer isso, ter conseguido ter esse autocontrole, que não foi uma coisa assim também fácil para mim, também foi uma vitória. Então, se você parar para analisar ali às vezes o seu dia a dia de estudos, você vai ter uma quantidade de vitórias, assim, de pequenas vitórias às vezes, ou grandes vitórias, como essa daí, por exemplo, eu acabo considerando uma grande vitória, que você nem se deu conta. Então, assim, você às vezes está superando obstáculos ali todos os dias, você está aprendendo coisas novas todos os dias e você não está se dando conta disso. Então, em uma das conversas até que o Diego teve, até com uma das nossas inscritas e tudo, e que ele veio falar comigo, assim, de uma concurseira que acha que não está pronta, às vezes que acha que não está, que estava achando que não estava preparada, às vezes para uma prova,
Só que foi o que o Diego falou para ela, que ele falou comigo, e é muito verdade. Quem está pronto nunca acha que está pronto. A gente está estudando, a gente está ali adquirindo conhecimento, mas justamente por a gente estar adquirindo conhecimento, a gente tem noção do quanto que a gente ainda tem para aprender. E isso, paradoxalmente, acaba mostrando quem está mais preparado. Quanto menos você acha que está preparado, normalmente mais preparado você está, sabe? Então, é um paradoxo mesmo, não tem jeito. Mas isso só para você ver se você tá com esse sentimento, ele é um sentimento normal. Não sei se você já viu gente falando às vezes sobre sorte e azar em relação aos estudos para concursos públicos. E não é que não exista sorte e azar. Existe sorte e azar para quem estuda para concurso público, mas você só passa dando sorte ali num concurso, alguma coisa, se você tiver estudado. Porque o que acontece? A gente está estudando, mas são tantas matérias que beira o impossível você dominar tudo. Normalmente vão ter matérias que você vai dominar mais do que outras, ou tópicos que você vai estar mais afiado do que outros, enfim. Aí, às vezes, o que pode determinar a sua aprovação ou não vai ser no dia da prova, quando você chegar ali para sentar e fazer a tua prova, naquele dia, por uma sorte, caiu um tópico, caíram tópicos que você dominava mais, mas por alguma sorte. Ou então, naquele dia, você não teve tanta sorte assim, aí caíram tópicos que você dominava menos. Então, às vezes, você passar em uma prova ou não é questão de você ter muito conhecimento ou não, de você estar preparado ou não. Às vezes é só, infelizmente, uma questão de sorte e azar mesmo. Existe um nível que acho que a gente chega quando a gente está estudando para concursos públicos, que passar ou não numa prova vira realmente uma questão de sorte ou azar. Sorte ou azar no sentido de como que vai estar o teu estado psicológico naquele dia. Você às vezes acordou bem disposto, você não acordou bem disposto, às vezes naquele dia você está um pouco menos confiante por algum motivo, ou então você, sei lá, passou mal, você não dormiu bem, enfim, diversos fatores que às vezes podem atrapalhar o seu desempenho ali na hora da prova. E esse seu diferencial às vezes de você ir bem ou mal. Então, no final das contas, pode de fato ter uma sorte ou um azar, mas é realmente uma sorte ou azar de quem estudou. Então, às vezes, você ter ido mal numa prova não significa que você não está preparado, só significa que naquele dia você não teve tanta sorte assim. Então, o que acontece? Quando estava estudando em grupo, a gente conseguia ter uma noção, às vezes, um pouco mais clara do nosso lado bom, porque tinha muita gente ali em volta que estava lembrando a gente disso. Então, por exemplo, você já deve ter passado por esses momentos de crise de concurso, assim, que você às vezes está estudando e tu pensa, não, cansei, estou estudando há muito tempo, não estou indo a lugar nenhum, isso aqui não é para mim, e eu estou errando, eu não estou conseguindo ali ter o desempenho que eu queria. E qual que era a vantagem da gente estar estudando em grupo? Primeiro que a gente, na época, meio que revezava na crise. Então, se eu estava em crise, Diego, Luísa, Josué, Bruno, Paulo, enfim, as pessoas que estudavam ali comigo, os outros não estavam. Então, estavam os 2 em crise, 3 não, enfim. Mas o X da questão é que quem não estava em crise conseguia entender ali o quanto que aquela pessoa que estava em crise, quais eram os lados bons dela, o que ela já tinha alcançado, o que ela não tinha alcançado, o que ela era boa, o que ela não era boa. Então, ela conseguia ali e meio que consolar e incentivar de uma forma mais cirúrgica, sabe? Aquela pessoa que estava ali passando por aquele momento. Então, assim, se você às vezes não tem alguém aí por perto para te lembrar tudo que você conquistou, o seu lado bom, por exemplo, a pessoa chegar ali e falar assim, pô, não, tá, você errou essa bateria de questões agora aqui, mas olha só, você há pouco tempo atrás não estava conseguindo estudar de forma concentrada essa quantidade de horas que você estava estudando aqui. Você há pouco tempo atrás não estava conseguindo acertar aquele outro tópico lá. Ou então você não estava conseguindo entender determinada matéria, mas, poxa, você semana passada estava me explicando uma parada que eu não estava conseguindo entender. Então, assim, as pessoas em volta, elas sabiam o quanto que os colegas ali em volta já tinham evoluído. Mas a própria pessoa, por, sei lá, às vezes não conseguir se enxergar da maneira correta, ela não conseguia. Se você tem alguém para poder te lembrar, né, do quanto que você evoluiu, do quanto que você tá bom, pô, é o melhor dos mundos, lógico. Agora, você não precisa que alguém faça isso por você, caso não tenha. O que você pode fazer? Tenta fazer um exercício de você realmente tentar pensar na sua jornada. Pensa assim, tá, desde o momento que você decidiu começar a estudar para concurso público até agora, tenta pensar no quanto que você evoluiu, desde
às vezes, você está começando a se esforçar. Porque eu, por exemplo, até começar a estudar para concurso público, eu acho que eu nunca tinha particularmente me dedicado de verdade a nada. Então, assim, só o fato de eu ter decidido estudar para concurso público e ter começado a colocar minha energia ali, isso já foi uma conquista em alguma medida, porque eu nunca tinha feito isso antes na minha vida. Então, eu ter depois conseguido começar uma rotina ali de constância nos estudos, já foi uma vitória. Então, depois eu fui conseguindo outras vitórias com o passar do tempo. Então, se você às vezes não conseguir lembrar agora de cabeça, tenta ir anotando, tenta a partir de agora meio que fazer um diário aí de progresso, assim, de você falar assim, tá, tenta anotar quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos agora, anotar ali nas questões o que você está errando, o que você está acertando, tenta ver o que você às vezes consegue explicar para você mesmo. Estuda uma matéria, depois de você estudar uma matéria, passa 2 dias você revisando, claro, que é aquilo que a gente sempre fala aqui, se você não revisou, você não estudou, tenta explicar para você mesmo aquela matéria, explique em voz alta. Então, assim, você conseguiu, anota, sabe? Vai anotando os seus progressos. Aí, nesse contexto, assim, cada detalhe, eu não estou nem falando para você conseguir anotar só grandes conquistas, não. Porque, às vezes, a gente fica muito focado nessas grandes conquistas, a gente esquece das pequenas. E são essas pequenas vitórias que a gente vai tendo ao longo do caminho que realmente levam a gente ali até a aprovação. E anota isso realmente para você poder perceber de uma forma, às vezes, mais visual, para você se lembrar do quanto que você já conquistou e do quanto que você é forte, sabe? Do quanto que você tem determinação, do quanto que você tem o potencial para conseguir ser aprovado em concurso. E lógico, uma coisa que pode te ajudar também nessa linha de raciocínio, né, é você realmente saber que é normal você sentir dificuldade no início. Outra das conversas que a gente teve aqui, e foi uma coisa que a gente já chegou a comentar em outros vídeos aqui no canal. Um colega concurseiro mandou uma mensagem pra gente e ele está falando que ele não consegue se concentrar por muito tempo nos estudos. Então, ele começa às vezes ali a estudar e ele não consegue se concentrar numa videoaula, às vezes que é muito longa, ou alguma coisa parecida com isso. E vou te falar, eu passei por isso, eu não conseguia me concentrar, eu tinha muita dificuldade de concentração. E qual foi o segredo que fez, por exemplo, com que eu conseguisse me concentrar? Às vezes não tem coisa que às vezes a gente fica esperando por uma dica milagrosa, alguma coisa do tipo. Nesse caso não teve muito mistério. Eu, por exemplo, eu determinei naquele contexto do meu plano de estudos que eu ia estudar por 1 hora. Se eu determinei que eu ia estudar por 1 hora, eu ficava sentado ali tentando estudar por 1 hora. Só que no início dos meus estudos eu não conseguia ter concentração para estudar 1 hora. Então o que eu fiz? Eu sentava e tentava durante 1 hora. Vamos supor ali que nesse primeiro momento, às vezes eu conseguia me concentrar por 30 minutos. Os outros 30 minutos eu continuava sentado ali tentando estudar. Lógico, aí nesse contexto, depois de 30 minutos eu me desconcentrava, eu pensava na morte da bezerra, eu estava lendo, daqui a pouco quando eu percebi eu já não estava mais entendendo o que eu estava lendo, ou então eu não estava mais prestando atenção no que eu estava lendo, porque eu estava lendo alguma coisa, mas na verdade estava pensando no final de semana, eu estava pensando em qualquer outra besteira que fosse, mas eu não estava mais conseguindo me concentrar. Mas eu estava ativamente tentando. Esse é o X da questão. Quando eu me distraía, não era porque eu estava meio que nem aí, não. Eu estava tentando. A minha cabeça era que não conseguia mesmo. Mas depois de... Sabe aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura? Foi o que aconteceu. Depois de um tempo, 1 hora eu conseguia. Beleza. Tipo, tá, agora eu estou conseguindo estudar 1 hora. Então o que eu vou fazer agora? Vou aumentar esse tempo. Então, nesse cenário, você saber que é normal, especialmente no início dos estudos, você realmente não estar conseguindo se concentrar, esses 15 minutos que a gente estudava não eram à toa, porque eram os minutos que a gente conseguia se concentrar ali nos estudos. Aí depois a gente conversava, fazia um monte de besteira, enfim. Depois a gente foi aumentando esse tempo, a gente foi entendendo, com o passar do tempo, a gente foi entendendo a importância, né, de a gente conseguir... tentar focar ali nos sacrifícios que a gente precisava fazer realmente para conseguir passar em concurso. Mas o X da questão é, se você no início você não está conseguindo se concentrar, é normal. Então, o que você precisa fazer é realmente insistir. Você pegar ali, analisar quais são seus pontos fracos e ver o que você precisa fazer para você corrigir esses pontos fracos. E muitas vezes, isso vai ser simplesmente treinamento. A concentração, por exemplo, é treinamento. Para mim, pelo menos, foi assim. Eu sentar e ficar ali durante o tempo que eu tinha determinado tentando estudar. Isso independentemente de eu estar conseguindo ou não. Porque com o passar do tempo, eu começava
a conseguir. Aí, lógico, para você às vezes conseguir manter a sua concentração, aquilo tem aqueles macetinhos que a gente fala também, de você às vezes fazer pequenos intervalos ali nos seus estudos. Então você conseguiu estudar uma hora ali completa, dá uns 5, 10 minutinhos de intervalo. Você, sei lá, se você ainda está num período de 30 minutos, estudou 30 minutos, tenta depois ali dar mais uns 5 minutinhos de intervalo. Se você está no início dos seus estudos, tenta fazer aquela clássica técnica Pomodoro, assim, de 25 minutos. Então você faz ali 25 minutos de estudo focado, aí depois faz uns 5 minutinhos de intervalo. Enfim, a gente tem várias dicas aqui no canal que podem te ajudar aí com relação a esse início dos seus estudos. Se você está querendo ali melhorar algum ponto fraco seu. Eu estou dando esse exemplo da concentração, mas isso serve para qualquer outro tipo de ponto fraco. Por exemplo, isso que eu falei de você às vezes ter muito... assim, o ambiente externo. Se você tem muita distração com o ambiente externo, não tem muito jeito. Você tem que ver o que você precisa fazer para eliminar essa distração externa. Se a televisão, se seriado, por exemplo, para você é um ponto fraco, se você tem esse mesmo fraco que eu, assim, em relação a assistir, né? Perder muito tempo assistindo televisão, o que você faz? Primeiro, tira a televisão da tomada. Se você tem um streaming ali, por exemplo, eu não tenho TV a cabo, não tenho TV normal, tem TV aberta, tem nada aqui, só tem streaming. Então, se você for alguém parecido, assim, se você já só tem streaming, o que você pode fazer? Você tira a televisão da tomada. Primeira coisa, você, antes de tirar a televisão da tomada, segunda coisa, então, a televisão da tomada, enfim. Antes de tirar a televisão da tomada, você desconecta os aplicativos de streaming. Por quê? Porque para você assistir depois, você vai precisar ir ali se conectar. Então vai ser mais difícil de você sei lá, querendo procrastinar e você parar e assistir a televisão. Uma coisa que eu fazia, por exemplo, se às vezes o ambiente ali na sua casa não está favorável, você pode procurar um outro lugar para estudar. Aqui no Rio de Janeiro tinha um curso que eu fazia, o PLAC, ele disponibilizava uma sala lá pra gente poder ficar estudando. Então, se eu não estava conseguindo me concentrar em casa, o que eu fazia? Eu saía, às vezes, de onde eu estivesse, ia até aquela sala lá do curso e ficava estudando naquela salinha lá do curso. Então, para eu poder conseguir me concentrar melhor. Final de semana, uma maluquice que eu fazia aqui também é o seguinte: quando eu comecei meus estudos, eu não consegui estudar em transporte público. Então, estudar em transporte público foi uma coisa que eu tive que treinar para fazer. E foi outra vitória que eu consegui. Por exemplo, às vezes, se você às vezes, não estava conseguindo estudar em transporte público e agora consegue, isso seja de qual forma for, isso também já é uma vitória aí para você contar, né? Para você botar na tua conta. Aí, às vezes, eu estava em casa e eu não estava conseguindo estudar. Aí, o que eu fazia? Eu pegava uma van, na época, que tinha até o Barra Shopping. Aí, eu ia estudando na van, porque eu conseguia já, naquela época, estudar em transporte público, às vezes de forma até mais concentrada do que em casa, sabe-se lá por que motivo. Talvez, às vezes, até pela falta, às vezes, de distração mesmo, né? Porque numa van não tinha mais o que fazer. Então, eu ia estudando na van o que eu precisava, e quando eu chegava no Bar Shopping, lá, eu nem lembro se ainda tem ou se tinha a Saraiva, né? Que é a livraria. Eu ia na Saraiva, sentava ali numa mesinha que tinha, ficava estudando ali até a minha concentração começar a esvair de novo. Aí quando a minha concentração começava a ir embora, eu saía, pegava a van de novo e voltava para casa estudando na van. Enfim, eram alguns sacrifícios aí que eu fazia para poder conseguir estudar, né, naquela época. Mas era uma coisa que eu tinha que me virar para poder, de fato, evitar, né, essas distrações. Então, às vezes, você tem que ver o que dentro da sua realidade você pode fazer, às vezes, para eliminar essas coisas que estão te distraindo. O fato é que se algo está te distraindo, você precisa fazer. Se às vezes são as redes sociais, que hoje em dia é uma parada que acaba sugando muito da nossa energia, né? Então você realmente vai precisar ali, às vezes, desinstalar os aplicativos e só instalar quando tiver naquele momento que você determinou, de fato, ali para você mexer nessas redes sociais. Se às vezes você está muito descontrolado, uma coisa que você vai precisar fazer de um jeito ou de outro, por exemplo, é o seu calendário, seu cronograma ali de estudos, seu calendário de estudos. Eu, por exemplo, ultimamente, aconteceram muitas coisas na minha vida e minha concentração e minha capacidade até de organização mental, assim, ela ficou muito desfocada. Assim, foram muitas coisas aqui ao mesmo tempo. Então, vamos supor, eu estou tentando começar, às vezes, agora aqui umas rotinas novas aqui que, por exemplo, tanto de alimentação, de exercício, coisas até relacionadas ao trabalho também, aqui ao canal.
Então eu estava começando a ficar meio que com um bolo mental e eu não estava conseguindo me concentrar mesmo nas coisas. E eu também estava sucumbindo a esse meu fraco de ficar assistindo séries, né? Então eu estava começando a assistir alguma coisa e estava indo ali maratonando às vezes uma coisa ou outra e estava deixando de fazer alguma tarefa. Então, o calendário de estudos, né, o cronograma de estudos é uma coisa que o cronograma de atividades, né, de uma forma geral, é uma coisa que hoje em dia para mim funciona. Então, o que eu fiz? Eu já montei um cronograma de atividades e agora eu estou seguindo ali mais à risca. Então, eu tenho um horário para estudar, eu tenho um horário para poder trabalhar, eu tenho um horário para poder fazer minha atividade física. Então, isso já faz com que eu consiga me controlar para poder fazer as coisas nos horários corretos. E isso foi até aquilo que o Diego já falou aqui antes também, que eu também já falei em outros vídeos. Às vezes a gente ter um cronograma de estudos é o que vai de fato dar liberdade para a gente, é o que vai fazer com que a gente consiga aproveitar tanto os momentos de estudo quanto os momentos de lazer. Porque a gente vai conseguir ali colocar num cronograma tudo o que a gente precisa fazer, tanto os nossos momentos de distração quanto os nossos momentos de trabalho, de estudos, enfim, coisas que a gente precisa fazer de verdade. Então, tenta ver em relação às coisas que te distraem, tenta ver de fato o que você pode fazer para poder focar ali, para você conseguir ter esse equilíbrio, né, entre a sua vida de estudos e o lazer, que também é necessário aí para a gente conseguir aguentar o tranco, né? Porque a gente precisa de fato também ter uma vida equilibrada para poder aguentar, porque é o que a gente fala, estudo para concurso é um estudo de longo prazo. Você não vai conseguir, no longo prazo, ficar estudando todos os dias 12 horas, de segunda a segunda, sem descansar. Então você precisa colocar ali, por exemplo, um dia da sua semana para você só se distrair. Por exemplo, na minha rotina, o que eu fazia? Eu estudava de segunda a sábado. Sábado eu estudava menos do que nos outros dias. Então, depois de determinada parte do dia de sábado, eu já começava ali a sair, me distrair, enfim. E domingo eu deixava só para eu me distrair mesmo. Para sair, para fazer alguma coisa, enfim. Então tinha ali uma metade do dia de sábado, o domingo inteiro, e eu conseguia. Isso para mim já era bastante. Então você tem que ver aí dentro da sua rotina o que você vai aguentar estudar aí no longo prazo. Outra coisa, tipo, que também falaram essa semana sobre às vezes não tá conseguindo estudar, aprender determinada matéria. Então, um exemplo que a gente já chegou a falar aqui também, eu tinha muita dificuldade com português. Minha base em português era zero, 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 zero. Então, quando eu comecei a estudar para concursos, eu fiz 6 cursos antes ali de começar a aprender português. Nesses 6 cursos eu não aprendi absolutamente nada, nada, mas nada mesmo de português. Então, o que eu resolvi fazer? Eu entrei aqui num curso de português fundamental e esse curso ele tinha 12 aulas. Então, se você não está conseguindo aprender determinada matéria, não tem outro jeito a não ser você dar mais atenção a essa matéria que você não está conseguindo entender. Então você vai ter que ver a teoria dessa matéria, você vai ter que fazer muitos exercícios sobre essa matéria e você vai ter que especialmente revisar essa matéria. Lembra? Se você não fez questões, você não estudou. Se você não revisou, você não estudou. Então o que eu fiz com essa matéria de português? Agora, eu não lembro se o curso eram 12 ou 13 aulas, mas era isso, 12 ou 13. Como é que eu estava estudando português? Na primeira aula, que era terça-feira, né, o curso até, de terça a terça, eu ficava revisando a primeira aula. Então, beleza, de terça a terça eu revisei a primeira. Quando chegou na segunda aula, na terça, de terça a terça eu revisava a primeira e a segunda aula. Então, a primeira eu passava um pouco mais rápido e depois revisava a segunda com um pouquinho mais de atenção. Quando chegou na outra semana, eu revisava as 2 primeiras aulas mais rápido e a terceira com um pouco mais de atenção. Isso todos os dias. Então eu ficava de terça a terça revisando. Lógico, eu fazia um resuminho de cada uma daquelas aulas. Então quando eu estava revisando a primeira aula, eu não estava revisando todo aquele material de novo. Eu revisava o meu resumo. Então eu tinha um resuminho para cada uma dessas aulas. E lógico, quanto mais eu revisava também meus resumos, mais rápido eu fazia aquela revisão. Então, por exemplo, quando eu cheguei, vamos supor que fossem 13 aulas, né? Quando eu estava lá na 13ª aula, antes de chegar na 13ª aula, naquela semana, eu estava revisando as 12 primeiras aulas. Então, eu passava pelas 11 primeiras ali, um pouquinho mais rápido e focava um pouco mais na 12ª. Então, eu ter feito toda essa revisão ali diária com o português, aos poucos eu fui
conseguindo aprender a matéria. E repara bem, não foi... Eu tinha tanta dificuldade, minha base era tão fraca que não foi para mim alguma coisa do tipo assim, depois disso eu aprendi, não. Eu estava começando a aprender. Porque você vai... Só para você ter uma noção, quando eu estava fazendo esse curso, sei lá, se eu estava estudando um tópico específico de português e depois eu ia fazer questões que eu sabia que eram daquele tema, eu até conseguia responder. Mas quando eu estava fazendo meus simulados, ou então questões ali mais sortidas ou avulsas, quando eu bati o olho ali nas questões, eu não conseguia saber o que eu tinha que responder. Era uma trava mental mesmo. E acho que realmente devido a essa falta de base que eu tinha. Então, o que eu tinha que fazer para conseguir resolver as questões de português ali naquele primeiro momento? Eu via uma questão, eu pensava assim, eu não tenho a menor ideia do que eu preciso fazer para responder essa questão aqui. Aí eu pegava e começava a passar mentalmente todas as 13 aulas na minha cabeça. Então eu estava ali na questão, passava, aula 1 é isso, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Isso aqui é a aula 5 que vai resolver. Então, assim, você já deve imaginar que no primeiro momento eu não era tão rápido para resolver as questões de português. Mas com o passar do tempo eu fui melhorando e depois de um tempo não precisava mais fazer isso. Depois eu já conseguia bater o olho, identificar, enfim, mas consegue perceber que foi um processo, que foi uma coisa que não foi de uma vez só. E, assim, se não tivessem pessoas ali em volta para me lembrar, talvez eu nem conseguisse enxergar determinadas coisas como uma vitória, porque eu tá precisando, às vezes, fazer isso para aprender português, dependendo do ponto de vista, se às vezes você tá sozinho aí estudando e você às vezes está vendo ali um monte de gente que às vezes está com determinada facilidade para aprender, pode ser que você fique com uma sensação contrária da correta. Pode ser que você fique com uma sensação de que assim, poxa, isso não é para mim, olha só o que eu preciso fazer. Mas eu, que precisei fazer tudo isso, consegui passar em mais de um concurso. Se você também está nessa fase que às vezes para você tudo está muito difícil, então que você às vezes precisa de um sacrifício que às vezes pode parecer desproporcional, que nem talvez possa parecer até para alguém que esteja ouvindo que tenha mais facilidade com português ou coisa do tipo, poder aprender a fazer isso. É normal, sabe? É uma vitória você conseguir fazer. Então, eu ter conseguido aprender a minha primeira aula de português já foi uma vitória, porque antes disso eu tinha passado por 6 cursos sem aprender nada, sabe? Então, no 7º curso que eu fiz, foi quando eu comecei a aprender português. E nessa, aos poucos, eu fui evoluindo. Então, cada aula que eu conseguia fazer, cada vez que eu conseguia, na verdade, explicar para mim mesmo, porque quando eu estava fazendo essa revisão mental, na verdade eu estava explicando para mim mesmo, e na época eu não tinha essa consciência, eu estava explicando para mim mesmo aqueles resumos que eu tinha feito de português. Cada vez que eu conseguia fazer isso, já era uma vitória para alguém que, quando estava no colégio, não conseguia fazer nada disso, para alguém que passou por 6 cursos de português e não conseguia fazer. Então, se você às vezes está ali no início dos seus estudos, se você conseguiu aprender alguma coisinha que para você pode soar assim como bobagem, não é bobagem. Outra coisa, se você está estudando para esses concursos que a gente recomenda aqui, esses concursos de nível médio que cobram matérias de direito, concursos de técnico judiciário, e você se você está conseguindo entender o que a questão está te pedindo, se você está conseguindo entender o seu material, isso também já é uma vitória. Para você ter uma noção, a gente tinha uma base tão fraca que a gente pegava, às vezes, as apostilas de direito e a gente fazia como se fosse um comitê. A gente sentava numa sala que tinha lá em casa, a gente sentava em volta, assim, sentado até no chão mesmo, assim, porque, como lá em Bangu, é um calor danado. Quem é aqui do Rio talvez saiba, né, do que eu estou falando. A gente sentava no chão, que era mais fresquinho, a gente ficava num círculo, cada um com a mesma apostila, e a gente ficava tentando decifrar o que determinado parágrafo ou o que determinado tópico estava querendo dizer ali. Então a gente tinha que fazer esse comitê ali para conseguir entender, juntava a cabeça de todo mundo ali para entender o que aquela apostila estava querendo dizer. Então, quando a gente conseguiu começar a ler essas apostilas ali de direito ali, naquele período, a gente estava entendendo, a gente ainda não tinha noção disso, mas aquilo já era uma vitória. Então, se você simplesmente está conseguindo ler e entender a matéria, já saiba que isso também é uma vitória. Muitas vezes a gente tem uma noção errada de como que a gente está se enxergando. Então, tenta fazer isso, tenta analisar as suas pequenas vitórias, tenta analisar para ver tudo o que você já conquistou e tenta fazer essa análise de uma forma detalhada, porque foi isso que eu falei. Tem coisas que às vezes são tão sutis
que a gente não consegue entender que aquilo dali é uma vitória. Como eu falei, isso de eu estar entendendo a primeira aula de português, de eu estar conseguindo recitar alguma coisa, de eu ter conseguido ler um parágrafo de algo relacionado a direito e estar entendendo. Enfim, tenta ver se você está conseguindo se concentrar por 30 minutos, sendo que há uma semana atrás, há um mês atrás, você estava conseguindo se concentrar só 15. Então tenta ver tudo que possa às vezes parecer até bobo, que você não estava conseguindo fazer e que agora você está conseguindo fazer. Para você ter uma noção real do quanto que você já evoluiu. E para cada questão, às vezes, que você esteja errando, ou para cada tópico que às vezes você esteja mal, tenta pensar nos outros tópicos que você agora já está bom. Quando a gente já está bom em alguma coisa, a gente tende a não prestar mais atenção naquilo, sabe? Então tenta focar no que você é bom também, e no que você ainda não tiver bom, no que você ainda estiver errando, tenta ver o que você precisa fazer para conseguir aprender aquela matéria. A gente vai ter sempre um ponto ou outro que a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Por exemplo, para mim foi português. Outra matéria que eu tive muita dificuldade para poder estudar quando eu precisei para um concurso foi contabilidade. Contabilidade eu precisei de uns 6 meses para começar a entender. Eu também tive que fazer esse ciclo de revisões assim, muito complexo, fazer exercícios, questões de provas anteriores o tempo todo. Enfim, você tem que ver o que você precisa fazer para conseguir consertar os seus pontos fracos, né? E tenta lembrar dos seus pontos fortes também, beleza? Porque eu tenho certeza absoluta que você tem muitos. Eu tenho certeza absoluta que você que está assistindo esse vídeo até aqui, você já conseguiu conquistar muita coisa. Eu tenho certeza absoluta que já é uma vencedora, que já é um vencedor e que, assim, vai ser só realmente uma questão de tempo até você conseguir a sua aprovação em concursos públicos. E se você às vezes tiver qualquer tipo de dificuldade, ou então se você às vezes, sei lá, tá num momento desses de crise, é o que a gente sempre fala aqui. Eu e o Diego, a gente tá aqui para poder ajudar vocês. A gente está aqui para tentar realmente dar esse suporte. Então, se às vezes estiver difícil para você, vai lá no direct do nosso Instagram, @mentedeconscurseiro_oficial, e manda uma mensagem pra gente trocar uma ideia. Se a gente demorar um pouquinho a responder é porque, sei lá, tem coisas da vida que às vezes estão ali tomando, né, o nosso tempo, infelizmente, mas a gente não deixa de responder ninguém. A gente vai responder em algum momento e a gente vai trocar essa ideia aí para ver o que está acontecendo, e no que a gente puder ajudar, a gente vai te ajudar, tranquilo? Então, acho que por hoje era isso que eu queria conversar com você. Tenta, de fato, olhar para dentro de você, para você conseguir enxergar todas as suas qualidades, que eu sei que você tem muitas. Tenta identificar todas as vitórias que você já alcançou até aqui, por menores que elas possam parecer para você, elas não são pequenas, eu te garanto, e é o conjunto de tudo isso que vai te levar à aprovação, beleza? Então já vou reforçar aquele pedido aí, se você tiver gostado do vídeo, deixar o seu curtir aqui embaixo, e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, né, para receber a notificação dos próximos vídeos, e também deixar o seu comentário aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a gente, beleza? Então, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, um abraço e até a próxima.